Cena 7, Modelo câmera. Cena 3, Fabrícia, primeira. É assim que eu cumprimento você. Obrigado, meu Que amigo. coisa boa, que coisa boa, que presente. Por favor. Obrigada. Fabrícia, nossa, quanto tempo eu esperei por esse momento, gente. Meu Deus do céu. Eu vou contar uma história muito rápida para introduzir a nossa relação e espero não me emocionar tanto, porque Eu também. Fabrícia é uma das pessoas, sem sombra de dúvida, assim, depois da minha família, mais importantes. E que acreditou em mim antes de um monte de gente acreditar. Eu tinha acabado de sair da oficina, né? Isso foi em janeiro de 2021, e um amigo, que é o Thiago Vinhal, que é um triatleta profissional, né? A gente só se relaciona com gente muito, muito louca mesmo, né? E alta performance. Um grande irmão meu, ele falou assim, lembra que a gente tinha apresentado a Fabrícia, velho? Agora tá na hora de você conversar com ela, porque agora você não tem nada para fazer, agora você tá aposentado, então você tem que conversar com a Fabrícia. E fui eu lá conversar com a Fabrícia. E eu dou sempre uma explicação, assim, às vezes a gente tem que comparar uma coisa com a outra, né? Não é te categorizando, não, porque eu odeio categorismo, mas eu falei com ele assim, depois do primeiro contato, eu falei, ô Thiago, nossa, a Fabrícia é uma loucura mesmo. E eu tava vendo na época a série do Billions, e eu falei, a Fabrícia é tipo a Andy Rhodes lá, ela mexe na sua cabeça, é um troço muito louco. E de lá pra cá, de 21 pra cá, a nossa relação, ela extrapola, na minha visão, e muito, né? Uma relação cartesiana, profissional, até sobre a própria ciência, né? da mente humana, né? Ela vai para a alma, ela vai para o espírito, ela vai para coisas muito profundas de valores e princípios e tal. Então, eu queria muito que você explicasse o que você faz, mas eu não sei se eu estaria aqui se não fosse por esse ser humano aqui do meu lado, com toda certeza. Quanta honra, meu amigo. Eu acho que tudo é sobre conexão, né? O que você disse. Estamos juntos, caminhamos juntos, tocamos um a vida do outro, e isso é parte do meu trabalho. Eu entendo, assim, que as verdades, elas são muito mais do que a gente consegue ver, tocar, do que a mente traduz. A verdade é sobre sentir. O meu trabalho é sobre sentir. A gente até brinca, né, nós dois, assim, é o quarteto fantástico, né? Assim, é a cognição, é o comportamento, a emoção e a espiritualidade. Nós temos que trabalhar fincando as nossas bases em cima destes alicerces. E é isso que eu faço. Eu sempre fui uma apaixonada pela alma humana, pela mente humana, pelo comportamento. Desde pequeno eu sempre gostei de observar, de estar atenta, de entender o além, o a mais do que os meus olhos conseguem enxergar. E aí comecei o meu caminho. Foi muito interessante porque quando eu realmente decidi em qual caminho destinar as minhas forças e seguir, né, a minha trajetória, eu falei, não quero medicina, assim, eu não quero uma barreira, eu quero estar assim com a mão na massa, eu quero viver a vida, eu quero ajudar as pessoas a se conectarem com a sua zona de potência. Como que o seu empenho pode virar o seu melhor desempenho, como otimizar as ferramentas que você tem. E é isso que me move, assim, a minha paixão maior em ser um agente de transformação, de mudança. E se eu estou aqui hoje também, é por você. Porque é o que eu sempre digo, o lugar na mesa, ele é um lugar transitório. Então, eu aprendo muito com você, eu sou muito grata. É sobre conexão de alma.
E é por isso que eu estou aqui. Nossa, muito obrigado, porque... Ai, ai, sei nem por onde começar. De onde é que vem a Fabrícia, né? Pai e mãe, origem, quais são suas bases? É uma pergunta muito importante. Antes de ser uma profissional, antes de ser PhD em neurociência, chiquérrima, de onde é que vem? Eu sou uma mineira, né, assim, nasci cercada por aquelas montanhas que tanto falam aos nossos corações, né? Mas eu tenho sangue italiano, o meu pai, a família do meu pai, eles vieram da guerra, fugidos da guerra. Então, eu trago isso também na minha história. Talvez a gente vai falar um pouco de história, de trauma, de dor, né? A minha mãe, também mineira, do interior de Minas. A família dela vem de Pedro Leopoldo. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, esperançosa, que aprendi ao longo do caminho a me conhecer, a me conectar à minha dor, a transformar a minha dor no meu dom. Um amigo muito amado me perguntou recentemente como é que eu me sentia ao ver as pessoas trilhando caminhos às vezes tortuosos, errando, caindo, se levantando, se isso não gerava alguma aflição em mim. Pelo contrário, eu aprendi ao longo da minha vida, com a minha própria dor, a autocompaixão, esse olhar compassivo. E eu acho que é isso que a Fabrícia traz de pessoa, uma apaixonada pela vida, que se conecta com tudo e com todos. Eu sou mãe do Tomás, mãe do Miguel, esposa do Davidson, essa pessoa iluminada que me ensina a cada dia mais e mais sobre a vida, sobre o viver. E eu amo estar aqui, eu amo tudo que faço e é isso que me move. Ai, gente, nossa senhora. A gente tem uma caminhada juntos, né? E às vezes eu fico brincando com a Fabrícia no sentido de... a Fabrícia é uma das pessoas que mais entende, que eu conheço, sobre a mente do ser humano, né? E não é gente simples não, tá, galera, assim, de lidar, né? Tipo, só o exemplo, eu e o Thiago já é uma loucura pura, né? Um triatleta profissional, né? E um empreendedor profissional, né? Você está muito acostumada com gente de muita performance, né? Ou gente que, né, vai lá e faz, acontece e tal. Que é a vida desses empreendedores. Sim. Que estão nos assistindo, né? Pequenos, médios empreendedores, microempreendedores, né? E tudo. Onde você acha que está, assim, o gatilho, né, de sucesso, olhando tanto para essas mentes, né? E sucesso, entenda por sucesso não o sucesso monetário, né, que é um pedaço só da equação, né? Sim. Mas o sucesso de conquista, de vida, de tempo, de família e tal. O que você acha que são as coisas que esse empreendedor não pode deixar passar? Felipe, eu acho muito importante a gente considerar o autoconhecimento, num primeiro momento. Num segundo, uma tomada de decisão, mas uma tomada de decisão autêntica. E depois, o processo de conexão interior. Eu trabalho com muitas pessoas que, de formas diferentes, vêm até mim com mais ou menos assim, a mesma demanda. Eu quero ser a minha melhor versão, eu quero destravar para atuar na minha zona de potência, eu quero que meu empenho de fato vire desempenho, ou às vezes eu percebo que eu tenho muito para entregar e não consigo colocar isso lá na etapa final. E eu observo ao longo desse caminho, né, com a minha própria história de vida, né, e com essas pessoas que me escolhem para ocupar esse lugar de confiança, que na realidade, o tempo inteiro, nós estamos falando de dor, estamos falando de traumas, estamos falando de emoções suprimidas. E então eu acho assim que talvez a chave do sucesso assim mais profundo não
o financeiro, né? Porque ele é uma, obviamente, assim, das etapas, mas quando a gente, você também, né? Quando a gente fala sobre sucesso, a gente fala sobre abundância e prosperidade. Porque se a gente for pensar assim nas pessoas que estão lá com doenças terminais, que já passaram por processos difíceis, ninguém está lá pensando assim, eu queria ter tal carro, eu queria comprar tal imóvel, eu queria morar em tal lugar. Todo mundo está pensando assim, eu queria ter mais tempo. Eu queria ter a oportunidade de reordenar as minhas prioridades de vida. Tem até uma pessoa fantástica que também assim, é uma das minhas grandes inspirações, o Dr. Gabor Maté, que ele fala hoje aos 80 anos que o trabalho dele é fantástico. Mas se ele pudesse voltar atrás, ele não sabe se ele produziria tanto. Porque talvez ele colocaria no primeiro lugar a paz interior ao invés do reconhecimento. E o autoconhecimento e a conexão consigo mesmo ao invés do sucesso. Então eu acho que são pessoas que procuram isso. E esse é o verdadeiro caminho da cura. Né? Nós vivemos numa sociedade que hoje permeia caminhos muito sombrios. Né, onde a ganância segue acima de tudo, é uma perda de autenticidade, é uma desconexão mercadológica, faz sentido para todo mundo a desconexão. Então, voltar para dentro, fazer esse caminho, eu acho que é o verdadeiro processo de autolibertação e, assim, a grande bola de ferro no pé para o sucesso como um todo. Né, porque nesse caminho, quantas pessoas, independente da quantidade de zeros na conta, são miseráveis afetiva e emocionalmente, espiritualmente, né? E o sucesso e a abundância permeia isso, assim, isso aqui. São pessoas que se conectam, são pessoas que sentem e são pessoas que realmente atuam para um mundo melhor. E isso é muito importante. Então eu penso que talvez se pudéssemos deixar um passo a passo, não reducionista, mas talvez assim um caminho, um start. Eu proponho que todo mundo assim pense, reflita e façam, né, assim, dirijam a si mesmos essas perguntas. Então, a primeira, em quais áreas da minha vida, por exemplo, eu não consigo falar não? O não é difícil, não é? Muito. Né? E não é simplesmente assim, uma negativa, é um limite, é um autocuidado, é um autoamor. E na segunda pergunta, qual que seria o impacto do não dizer não? E o impacto físico. Então aí nós temos todos os sinais de alerta dos nossos corpos, né? Assim, enfim, a dor de barriga, a enxaqueca, o aumento da pressão, né? Quantas vezes eu escuto o burnout em consultório, assim, não, eu tô ótimo, saí para correr ali, deu uma taquicardia, eu não entendi, 5 quilômetros, como assim eu tive uma taquicardia com 5 quilômetros? Um maratonista, né? Então, não é sobre a corrida, é sobre o que está ali suprimido emocionalmente. Né? Então, qual é o impacto disso? O impacto físico, o psicológico, a tristeza, a perda do prazer. O prazer das coisas simples. Estamos aqui assentados, tomando um café, um abraço de coração para coração, o olho no olho, o afeto do bolo, do pão de queijo. Né? Então, é isso que traz a real alegria, né? Assim, que acende a nossa chama interior. E depois, o impacto interpessoal, do não dizer não, que a gente vê na ampla coleção dos ressentimentos. Né? E por ressentimento, a gente entende o processo assim, de literalmente a coleta desses resíduos dos não ditos, os sentimentos que não foram honrados. Né? E o que é irônico, porque o ressentir, conforme o homônimo do francês, é o sentir de novo. Então a gente não quer sentir, mas sente, 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 fica naquele ciclo vicioso e não consegue sair. E depois que eu entendi aonde eu não digo não, o impacto disso, vem a terceira pergunta que eu acho que é assim, a fulcral, a central. Qual a história oculta por trás do não conseguir dizer não? E eu estou dizendo assim, o não de uma forma ampla. Quantos negócios as pessoas vão acumulando, investimentos que vão colocando em carteira, não sabe nem por quê. Agendas completamente abarrotadas. E que a hora que você vai olhar, precisava de muito pouco. Outro dia eu escutei uma pergunta, assim, geralmente faz parte do meu trabalho, né? A gestão do tempo, entender quais são as prioridades. A gente fala
das questões que são importantes, das urgentes, das circunstanciais, para que o indivíduo consiga ter parâmetros para entender para onde vai o tempo dele, né? E eu escutei de uma pessoa, não, olha, eu fiz tudo, mas eu só tenho uma pergunta simples para você. Eu falei, qual? Que horas que é comer, dormir, tomar banho? Isso é o quê? Isso é importante? Isso é urgente? Olha o nível de desconexão. Loucura. O como que a gente se entrega, o como que a gente se distancia do nosso corpo, né? Total. Então, é uma coisa impressionante. Então, voltando lá para as histórias ocultas, é aí, nesse ponto, que estão, assim, as autossabotagens. Né? Assim, é aquilo que, literalmente, é o que eu falo, é o ralo aberto onde drena a sua energia. E ali estão, assim, sem dúvida alguma, todos os processos de transe do não merecimento. Então, eu não posso falar não, porque senão eu não vou ser amada. Aí eu não vou ser necessária. Mas aí eu vou decepcionar o Felipe, eu vou ficar muito culpado. O Felipe não vai gostar mais de mim se eu falar não para ele. Então eu vou colocando assim, a minha vontade, a minha emoção, tudo que eu trago, a minha essência, lá assim, no último andar do calabouço. Aí eu estou no meu tribunal da Inquisição interna. Você dá sim para todo mundo e não para você. Com certeza. E a cada não, eu vou afundando cada vez mais. E aí é importante a gente entender de onde vêm as histórias ocultas, que essa é a quarta pergunta, né, que eu acho interessante deixar aqui como referência. E o de onde vem, aí eu vou trazer um tiquinho das neurociências, porque, sem dúvida alguma, a beleza divina, o cérebro é de uma complexidade, é de uma luminosidade, assim, é algo que me encanta, a alma. Então eu preciso falar dele aqui. Os estudos mostram que grande parte dos nossos traumas, eles são incutidos na nossa primeira infância. Lembrando que trauma não é aquilo que o outro me fez, mas como eu guardei no meu coração. É a minha ferida. E é interessante a gente entender, com esse background das neurociências, de que, por exemplo, do 0 aos 2 anos de idade, nós temos um predomínio das ondas delta no nosso cérebro. Dos 2 até mais ou menos 6, 7, nós temos o predomínio das ondas teta. Ambas são as ondas de menor frequência cerebral. Então, são ondas observadas em situações de transe, de hipnose, ou seja, nós estamos ali num período de aquisição, né, assim, as conexões pululam, os neurônios vão sendo cada vez mais realocados em áreas específicas, mas estamos ali alheios à capacidade de raciocínio lógico, de compreensão, de crítica. Então, nesse momento, nós entendemos ali o mundo conforme as pessoas nos contam. Então, as crenças são sedimentadas nesse terreno. Que viram verdades absolutas e permeiam a vida inteira, né? A vida inteira, Felipe. E nos momentos onde nós temos os triggers, os gatilhos dos traumas, nós voltamos para a situação de transe. São as mesmas ondas. São as ondas teta e delta. Então, no pânico, no medo, na ansiedade, o cérebro está lá dominado pelas ondas de menor frequência cerebral. Ou seja, nós não temos ali uma capacidade de crítica e julgamento. Então, daí o processo do autoconhecimento e dessa conexão interior. Porque depois, com todo o cabedal de uma vida de aprendizado, de cultura, de uma vida relacional, eu aprendo tanto com você, eu aprendo tanto com tanta gente. Isso me enche de alegria. Então, isso me dá input também para que eu consiga tratar a minha dor. E é assim que a gente vai fazendo na vida. E a partir desse processo, eu consigo, numa situação de um maior amadurecimento, de uma maior conexão, de voltar para a base, para a nossa base, a gente consegue fazer esse cenário dessa reconstrução do indivíduo, que permeia o quarteto fantástico, né? A cognição, o comportamento, a emoção e a espiritualidade. Então, não é sobre pegar os cacos e colá-los, não é sobre consertar. É sobre se dispor a fazer um processo de uma investigação arqueológica, cirúrgica, estequiométrica, mas com compaixão, com compassividade, com carinho. É a nossa história. E é interessante que muitas vezes, né, falando aqui para os empreendedores, enfim, a questão financeira, o dinheiro é um sintoma. É muito interessante.
Porque nesse momento onde a gente vivencia essa era da baixa do prazer e dessas recompensas baratas, dopamina baratas, né, o rolar tela, rede social, enfim, o dinheiro também pode representar uma gaiola, um comportamento viciante, né? Assim, eu trabalho como um escape, uma fuga, né? Então, o dinheiro é o quê? Não, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. O dinheiro, aí não importa, eu estou falando do mindset, não importa a quantidade de zero, se é 1000, se é bilhão, se é trilhão, mas o indivíduo se aprisiona ali. É a busca de sensação, porque ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ser amado e tudo isso tem um preço. Então ele entrega a vida para ganhar um dinheiro, que eu até brinco assim, quais são as cláusulas implícitas do contrato que você está assinando? Né? Não é o que você lê lá e bota seu nome, mas o que é a contraparte? Quem está do outro lado da mesa, o que quer de você? Quer te aprisionar ou te libertar? É um contrato de abundância e prosperidade ou é um contrato que vai ter um preço alto, mas vai te prender? Então é interessante observar como a gente lida com o dinheiro, né, com os nossos investimentos, com a nossa saúde financeira, porque tudo que a gente suprime é física, né? Assim, eu vou represar uma água, vai chegar um momento que ela vai extravasar. Então, tudo que a gente aprende dentro da gente, em algum momento vai sair. E sempre sai em situações, lugares que não são tão interessantes. Então, é na vida financeira, é no relacionamento afetivo, né? E aí tudo se amplifica. Então, é importante fazer esse caminho. Tem uma coisa, Fabrícia, assim, eu só faria o que eu estou fazendo por valores muito parecidos, né? E aí, uma vez, fazendo o link com isso, me veio uma coisa que eu falei assim, cara, seria tão importante que muitas pessoas tivessem acesso à Fabrícia, sabe? Aí eu fiquei pensando, falei, não, seria tão legal isso, né? Porque tanta gente seria ajudada com esse tipo de coisa. E aí, recentemente, né, a gente conversando, você me veio com uma história e falou, cara, esse é o meu projeto de vida, é usar a tecnologia para ajudar mais pessoas a se conhecerem melhor, né, a se entenderem melhor como seres humanos, enfim, e serem mais abundantes e prósperos. Conta para nós o que você fez aí. Então, em primeira mão, de mineiro para mineiro, né, que a gente fica caladinho, né? Enfim, a gente conversou um pouco sobre sonho, né, Felipe, sobre tudo, assim, eu falei para vocês aqui hoje no início que o que sempre me moveu foi essa paixão pela saúde, por ajudar pessoas, por fazer com que os indivíduos verdadeiramente se redimam dos seus passados, se inspirem, sejam inspiração no seu presente e caminhem para o futuro de luz e de saúde integral. Então eu falei, poxa, eu quero que isso chegue para todo mundo. Eu quero que o profissional lá da ponta tenha em mãos a ferramenta científica que eu criei lá atrás. Mas eu não quero a ciência só para publicar internacionalmente, para fazer o meu currículo Lattes, para aumentar o número de citação. Não, eu quero a vida. Né? Na prática. Você me perguntou. Então, eu venho de uma família, eu venho de um pensamento de guerra, eu venho de um pensamento de escassez. Essa é uma das minhas dores. Então, a abundância, assim, um dos grandes passeios que eu fazia na infância era no supermercado que meu pai me levava e ele tinha uma alegria gigantesca, ele falava assim comigo, enche o carrinho do que você quer, comida. Meu pai passou fome. Então eu falei, eu preciso que todo mundo tenha acesso a isso. Eu fui para fora, eu fui estudar com a maior referência do planeta na minha área, pensando, eu falei assim, eu quero isso no Brasil. E eu trabalhei com ela. E o único livro que existe no planeta Terra de reabilitação neuropsicológica para a psiquiatria, ele foi escrito por mim. Ele está em português. Ele foi publicado no Brasil. Isso é muito incrível. Eu e ela. E foi muito interessante a gente falando só um pouco do merecimento, né? A gente, obviamente, vai trabalhando, mas a dor sempre fica, ela faz parte da gente. A ferida só fica fechada, né? Mas tem a cicatriz, né? E aí, dando exemplos meus, como eu falei para você, assim, é sobre também a minha dor. Eu a procurei lá atrás, na época do doutorado, não sei quanto, a gente não faz conta, não pode falar tempo, anyway. E aí, eu falei com ela, falei, nossa, eu vou fazer isso e isso. Ela falou, olhou para mim, daquela simplicidade, né? Tá bom, tá tudo pronto. Eu estava esperando, era você chegar, tá desde 2002 publicado, só dá continuidade.
Eu falei com ela, falei, bom, vamos escrever um livro, porque é ciência. Eu sou, assim, muito rigorosa. O meu trabalho é um trabalho científico, não é uma replicação de método. Cada um é um de verdade dentro do meu coração e dentro da minha técnica. E aí, falei com ela, falei, vamos fazer o livro, e trocamos e-mails, conversamos e tudo. Na época eu já não estava mais na Inglaterra. Ela sumiu. Aí eu a encontrei na Espanha, num congresso que fui dar uma palestra. Eu falei, uai, você ficou com raiva de mim? Você sumiu? Ela falou, lógico. Você mandou para mim um e-mail, colocou o meu nome primeiro no livro. O nome é seu primeiro. Eu falei, não, mas é todo o respeito que eu tenho para com você. Eu quero que o seu nome seja primeiro. Ela olhou para mim, virou e falou, o trabalho é seu. Se você não consegue colocar o seu nome primeiro, eu não vou participar. Falei, nossa, muitíssimo obrigada. Era disso que eu precisava. Enfim, a gente vai lidando com a dor, vai e volta, enfim. E aí, publicamos o primeiro livro, uma série de quase 10 livros, inúmeros artigos internacionais. Agora eu falei, não, eu quero que isso chegue lá na ponta. Eu quero que chegue para o profissional lá, assim, dos confins do Brasil, que trabalha com a pessoa que mais necessita, paciente com acidente vascular encefálico, esquizofrenia, depressão, criança com déficit de atenção, com autismo. Eu quero que isso seja ferramenta de mudança. Esse é um pedaço do meu sonho. Eu quero um pedacinho do meu coração lá na frente. E aí eu falei, bom, é a hora de surgir o Brain. O Brain é um produto que vai ser lançado graças à tecnologia. Assim espero, no final desse ano, já está lá no forninho, igual o nosso pãozinho de queijo, quentinho saindo. E ele vem no sentido de realmente traduzir a ciência em prática. Eu quero entregar para o meu povo, para o meu país, para as pessoas que mais necessitam, o que existe de mais top na ciência. O caminho que eu percorri lá atrás, que foi o sonho, a que saiu de lá e não conseguia falar um good morning, que foi aprender inglês na raça, pelejando, para ir para fora e para fazer esse caminho. Eu devo isso. Isso me traz uma profunda alegria. Então, graças à tecnologia, graças aos financiamentos, é para isso que serve o dinheiro. Claro. É para essa abundância, é para essa prosperidade, é para essa promoção da saúde integral. E usar, né, o que você fala como tecnologia para o impacto acontecer mesmo, né? Para chegar onde precisa chegar mesmo. Sim. Né? Então, eu vejo isso também, assim, principalmente quando você fala sobre o meio acadêmico ou uma turma mais filosófica, né? Uma turma que, às vezes, fala mais difícil para não chegar. Justamente. Sabe? Às vezes, complica para não ser acessível. Verdade. Às vezes, não usa a tecnologia a favor para não impactar. Porque, não, aqui é só nós mesmo e tal, né? Tipo... E é de uma pobreza, né? Porque assim, vai morrer tudo. Né? São os heróis da miséria, né? Exato. É o que a gente vê hoje. E pelo contrário, né? Você fala uma coisa que é muito bonita, né? Assim, eu quero um tanto de gente boa, com o coração aberto, né? Assim, com a conexão superior para a gente fazer a diferença. Eu acho que é sobre isso, né, Felipe? Esse é o legado. Né? Assim, é a marquinha que a gente deixa aqui. É a nossa vida. Para fechar, você acha que esse é o segredo do crescimento? Essa base, essa estrutura, esse autoconhecimento? Sim, Felipe. Eu acho assim que, contudo, o segredo real do crescimento, do sucesso, é a vida, né? Não tem antônimo para a vida, Felipe. Não é morte. O antônimo da morte é o nascimento. Vida não tem antônimo. Vida é. E ela é, com toda a sua complexidade, com toda a sua essência, com toda a sua beleza, com toda a sua dor. E é isso, assim, vamos voltar para o passado, não para nos prender, mas para nos libertar. Assim, vamos nos conectar com o presente, inspirando, sendo inspiração, respirando, vivendo, rumo a um futuro realmente, assim, luminoso. Nós somos os senhores do nosso destino, né, assim... A última gota da ciência, né, o que a gente tem de mais recente é que nós não vivemos mais na tirania dos nossos genes. Não tem mais a questão da genética. Eu herdei isso, você assim. Pelo contrário, esse o conceito... é meu karma. Não. O conceito revolucionário que surge, olha que fantástico, é a epigenética. Ou seja, o ambiente modula o meu funcionamento celular. O que é isso? A partir do momento em que eu
interajo, que eu vivo, que eu construo o meu meio relacional, né, que eu aprendo, que eu desenvolvo, eu vou criando marcadores somáticos, como se fossem carrinhos, que vão percorrendo aqui os nossos nervos, as nossas conexões, e levam lá para dentro da célulazinha, lá do dedinho do pé, um marcador de ajuste de saúde ou de desajuste. Então, o amor, ele é assim, de um tropismo sem tamanho, ele é magnético. Então, assim, o sucesso do crescimento, a questão específica assim, da prosperidade é o amor, mas é um amor vivido na plena conexão, de volta para a base. Muito obrigado. Eu que te agradeço, meu Nossa amigo. Senhora. Gente, aula aí, né, gente? Hein? Todo mundo aprendeu alguma coisa? Não. Tem gente chorando aí, não? Minha vida tá foda, tá ruim, tá difícil. Obrigado. Eu que te agradeço. Nossa Senhora.